Olá, bem-vindos à rubrica Livros de Vasco, a edição de novembro do Livros ao Detalhe. Livros ao Detalhe, aquela rubrica onde vos vou falar em detalhe do melhor livro que li no mês anterior. E em outubro o melhor livro foi Isso Nunca Vai Resultar, do Mark Randolph, um dos primeiros CEO da Netflix e um dos fundadores. E este livro é especialmente para empreendedores e empresários que queiram fazer crescer o seu projeto. Eu dedico especialmente a estas duas pessoas, ou a estes dois perfis. Todas aquelas pessoas que têm as ideias e querem empreender, lançar o seu próprio negócio, ou empresários que querem fazer crescer o seu projeto. Então, que lições é que o Mark Randolph nos dá sobre crescimento empresarial e nascimento de uma grande empresa? O primeiro mito que ele quer quebrar e que ele aborda é a ideia de que a origem destas empresas está em momentos, está em epifanias, portanto, em grandes ideias que surgem por acaso. Ele diz que as histórias do surgimento destas grandes empresas são ótimas para o marketing. A ideia de que o Reed Hastings teve uma multa de $40 por atraso na entrega de um filme e vou lançar a Netflix. É bonita para vender, mas está longe da verdade. Aquilo que aconteceu foi uma ideia muito trabalhada durante muito tempo. E sim, a história do filme com a multa é verdadeira, mas está longe de ser o que motiva o aparecimento da Netflix, como tantas outras empresas que têm histórias deste género, mas na verdade o aparecimento delas é um bocadinho mais complexo. Depois, o segundo tópico que ele aborda é quando a gente se lança num projeto, num empreender de uma ideia, é normal nós sonharmos que o ideal era eu ir viver para as montanhas e não ter preocupações. Ele diz que o sonho dele era ser carteiro numa pequena cidade das montanhas nos Estados Unidos. Eu brinco muitas vezes. O meu sonho era ser dono de uma pousada numa ilha paradisíaca. Na verdade, sentimos a azáfama, ou sentimos falta da azáfama dos negócios, das empresas, deste mundo empresarial. Todo este ritmo conquista-nos. Se fôssemos viver, fosse para uma ilha paradisíaca, fosse para uma montanha, provavelmente íamos enlouquecer com o que são os ritmos de vida lá. Portanto, temos que nos convencer, estamos neste mundo acelerado e gostamos disso. Terceiro ponto que ele aborda tem a ver com devemos ou não investir o nosso próprio dinheiro num projeto desta dimensão, num projeto que estamos a lançar. E ele defende que, sendo ele o CEO da empresa, ele tem que tomar decisões em que talvez não seja conveniente ter o dinheiro dele investido. Não sei, não tenho a certeza deste ponto. Ele também não chega a uma conclusão absoluta. Diz que se calhar vai depender de pessoa para pessoa, mas enumera algumas vantagens e alguns inconvenientes de apostarmos no nosso próprio dinheiro, no nosso projeto, no nosso empreender. Depois fala da necessidade de serem as pessoas que estão a fundar a empresa que vão estabelecer a cultura da empresa. E diz que estabelecer a cultura da empresa não é escrever num manual um conjunto de regras, de princípios e valores e uma missão que vão mudar a cultura. Aquilo que faz a cultura da empresa é a maneira como se vive o dia-a-dia de crescimento. Fala da necessidade de atrair os melhores talentos. Ele diz que quando estamos a lançar uma ideia é ainda mais importante, portanto dependemos ainda mais dos talentos individuais. E portanto é fundamental escolhermos os melhores talentos. Agora, como é que a gente faz isso sem dinheiro? Como é que se chamam as melhores pessoas se não temos dinheiro para lhes pagar? E ele diz que aquilo que o ajudou foi ser muito bom a perceber o que era importante para as pessoas e quanto é que as pessoas valorizavam isso que era importante para elas, para lhes poder dar o que elas queriam. E isso foi aquilo que o ajudou a chamar os melhores talentos, aquela ideia inicial. Ele diz que saber identificar as necessidades que cada um tem, o problema que cada um tem consigo próprio e a maneira como quer resolvê-lo, é aquilo que mais nos pode ajudar a chegar a uma solução de win-win, vantajosa para ambos os lados.
Ele diz que, lembrem-se que fazer crescer uma ideia, fazer crescer uma startup, é uma espécie de batalha contra o mundo. É fazer crescer algo que ainda ninguém acredita, ou quase ninguém acredita. Como é que nós vamos fazer as pessoas acreditar nestas coisas? Depois, fala-nos de, a seguir aos primeiros passos, quando as coisas começam a acontecer, vêm também as grandes tentações. E ele destaca duas tentações. A primeira tentação é a tentação de vendermos aquilo que nós começamos a uma empresa que já esteja estabelecida portanto, é um resultado rápido e normalmente relativamente grande para aquilo que nós construímos. Portanto, vender a um concorrente maior que depois leva a nossa ideia, leva o nosso potencial. Mas pronto, nós ficamos descansados, podemos até começar outra ideia. O segundo aspecto que ele avisa tem a ver com quando nós estamos a fazer crescer estas ideias, muitas vezes a ideia principal não nos garante o sustento. E há um conjunto de ideias secundárias ou de coisinhas que já outras pessoas fazem que nós podemos fazer e que, como são mais conhecidas, nos trazem um rendimento imediato. E se nós perdermos o nosso foco com estas coisas, elas vão começar a garantir um sustento maior do que aquele que a nossa ideia garante e nós corremos o risco de nos ir perdendo na ideia. Então, o que é crucial? O foco naquilo que nós realmente queremos fazer. Ele dá o exemplo da Netflix, em que ele diz que o foco deles não era a venda de DVDs, era o aluguer de DVDs, não é? Mas que o que lhes dava 90% da faturação inicialmente era a venda de DVDs. Como é que eles iam deixar algo que não era o foco deles, que podiam facilmente ser destronados porque fosse uma Amazon, fosse, sei lá, qualquer empresa que lidasse com estas coisas os ia suplantar, mas que lhes garantia 90% da faturação. Mas eles tinham que manter o foco no aluguer e por simplesmente deixar a venda de lado. Ele diz que saber fazer isto, saber manter o foco onde queriam continuar, foi um dos segredos depois do sucesso e do crescimento da Netflix. Portanto, ele diz que o foco é a arma do sucesso do empresário. Ele diz que naquilo que toca a tornar o nosso sonho realidade, uma das armas mais fortes que temos à nossa disposição é a insistência persistente e obstinada. Palavras dele, insistência persistente e obstinada. Simplesmente não aceitarmos não como resposta. Ele diz que esta é uma das características fundamentais. Nos negócios, nem sempre um não quer dizer não. E nós temos que ser capazes de não aceitar não como resposta. O não é o início de um sim. Ele faz uma distinção a páginas tantas muito curiosa sobre o que são as características de cada um de nós e que nós temos que perceber que as características que nos ajudam a pegar numa ideia que ainda não existe, a começá-la, a chamar, a reunir as pessoas certas para levar para a frente e a transformar uma empresa do zero até ao primeiro milhão, são um conjunto de características totalmente diferente daquelas que são necessárias para pegar numa empresa de 1 milhão e sistematizá-la para ela se tornar um colosso como é hoje a Netflix. Ele diz que foi absolutamente fundamental para a Netflix e para ele perceber isto e no momento certo abdicar de ser o CEO, aquilo que ele sabia fazer era dar asa à ideia, dar asas para a ideia nascer e começar a crescer, mas depois dela estar no ar, tinha que ser alguém com características diferentes a levá-la para a frente. E saber abdicar da posição de CEO, quando ele tinha sido um dos fundadores da ideia, foi crucial para este processo. Ele vai quase já em jeito de terminar o livro, deixa uma frase que não é dele, que é do fundador da Atari e que ele utiliza. Ele diz: todas as pessoas que já tiveram uma ideia no duche já tiveram, aliás, todas as pessoas que já tomaram um duche já tiveram uma ideia no duche. Mas são as pessoas que saem do duche, que se secam e fazem alguma coisa em relação à ideia que realmente fazem a diferença. Portanto, ele diz, há o mito de não há ideias más. No mundo do empreendedorismo não há ideias más? Claro que há ideias más, há ideias muito más. Agora, nós só sabemos se elas são más depois de experimentar. Então ele deixa-nos a dica de confiem nos vossos instintos, mas testem tudo, tudo, tudo.
há ideias más, mas nós só sabemos depois de testar. E ele termina o livro com este mote. Portanto, pá, boa sorte para porem as vossas ideias em prática. Testem, testem, testem. Só assim é que vocês vão saber se elas são más. E, pá, e aconselho sugestão para fazer crescer a vossa empresa, para dar o salto ou lançar a vossa ideia de negócio, a vossa startup. Este livro é espetacular. Isso nunca vai resultar do Mark Randolph. Boas leituras e cá nos vemos no final do mês para os livros do mês. Um grande abraço e boas leituras.